Olá, boa tarde, boa noite ou bom dia, dependendo do horário que você estiver assistindo. O meu nome é Newton, eu sou aluno do ICMC, sou BCC 024 e eu fiz um vídeo aqui ensinando como ler uma array qualquer sem previamente saber o final dele, tipo, sem previamente saber o número de variáveis que ele vai ter dentro, né? Sendo um array de char, array do que for. No caso aqui a gente está usando um array de char e para saber quando a gente tem que parar de ler o array, vai ser digitado o /0, né? É assim que vai funcionar o nosso código e vamos lá. Esse código em C, ele serve para a gente ler uma string sem antes saber a largura dela, né? Na verdade, qualquer tipo de ponteiro, a gente pode usar isso para qualquer tipo de vetor, usando qualquer tipo de ponteiro. Primeiro a gente declara uma variável para armazenar o caractere que vai ser lido, né? Como aqui está escrito no código previamente. Pode ser um caractere, pode ser qualquer outro tipo de variável. Foi inicializada como inteiro, né? Mas posteriormente vai ser guardada como inteiro no array. Aí aqui temos uma variável para a gente definir a largura da string, né? E aqui a própria string, né? O ponteiro para a própria string. O limite, que seria a largura, pode ser inicializada como 0. Poderia colocar isso aqui em cima. Aí a gente vai primeiro alocar a palavra como 1 byte, né? E o primeiro byte vai ser logo o caractere nulo. Vai servir pra gente parar de ler a string no caractere nulo. Então toda string deveria ter toda string digitada vai ter esse caractere. A gente aumenta o limite para poder ler o próximo caractere. Então uma palavra com um caractere vai ter um caractere e o caractere nulo, para a gente poder printar ela com o printf, que ele para de printar a string no caractere nulo. Por isso que no mínimo ela vai ter dois caracteres. Aqui a gente vai fazer um loop para ler a string, né? Ler o vetor de caracteres. Esse loop vai parar ou quando o caractere digitado for o caractere end of file, que seria o enter. Aqui nesse tipo de comparação a gente já está declarando o caractere como getChar, por isso aqui já vai ser getChar. E a gente não vai entrar nesse loop se o caractere digitado no getChar, ou seja, o C, for diferente de... Quer dizer, for end of file. Aqui a gente não vai entrar no loop se for o end of file. Se for end of file, quer dizer, se não for o end of file, aí a gente vai entrar no loop. Se ele for o espaço, também não vai entrar no loop, ou seja, ele vai parar de ler quando for digitado o espaço. Essa função, ela usa o isSpace. É uma função do C. Ou quando a palavra digitada não couber na memória heap. Ali a gente vai parar de ler e vai simplesmente printar o que a gente leu até então, até a última palavra que coube na memória heap, usando o realloc, né? Se o realloc for nulo, retornar nulo, quer dizer que não tem espaço na heap, e para isso que a gente usa o realloc aqui. Se tiver espaço para memória, se tiver espaço para a palavra, se o caractere não for o enter ou end of file, e se não for o espaço, a gente vai continuar lendo a nossa variável, a nossa palavra. Aqui a palavra vai ser realocada, vai ter mais espaço e vai ser realocada. Aqui a palavra, o caractere C vai ser adicionado na palavra, né, no vetor. Aqui o caractere nulo vai ser recolocado na palavra numa melhor posição, porque o C acabou ocupando o lugar dele se a gente prestar atenção nos aumentos na variável limite. Aqui a gente vai adicionar mais um para a variável limite, para que esse loop se repita na próxima posição, que vai ser que se a próxima posição for diferente de espaço, for diferente do end of file e couber, vai ser colocado o C no lugar do caractere nulo e o caractere nulo no lugar do próximo limite. Aqui a gente vai simplesmente printar a palavra usando o porcentagem %S, que serviria para strings, né, ou cadeias de caracteres. E o mais importante, no final a gente vai liberar a memória alocada
a memória usada pelo vetor palavra, né, que foi o único que a gente alocou na heap. Aqui estaria o nosso código rolando. Se a gente digitar espaço, independente do que a gente digitar, ele vai parar de ler porque não vai estar entrando mais no loop, portanto ele não vai printar nada. Se a gente digitar enter, que é o end of file, também não vai entrar no loop, não vai digitar nada. E se a gente digitar uma palavra, a gente digitar espaço e outra palavra, ele não vai mais entrar no loop e vai printar só o que a gente escreveu até então. Se a gente escrever uma palavra muito longa, provavelmente precisaria ser uma palavra bem longa mesmo para não ter espaço na heap, porque cada char é 1 byte, mas como esse código serve para qualquer tipo de array, se a gente usar uma array de structs, por exemplo, uma array de structs bem compridas, usando long ints como variáveis da struct, provavelmente a gente consiga fazer uma simulação onde não caiba na memória heap esse array, por isso que está considerando esse caso aqui no nosso código. Mas provavelmente aqui, mesmo com essa quantidade de caracteres, não vai ser suficiente para não caber na heap e o realloc retornar nulo. Mas é importante a gente considerar esse caso. Esse é o nosso código. Serve para a gente não precisar saber a quantidade de caracteres que uma string vai ter. E é isso aí. Obrigado por assistir. Gente, deixe nos comentários se vocês gostaram do vídeo, deixe seu like por favor, e por favor preencha o formulário de satisfação ali de feedback que eu tô pedindo pra vocês, isso é bem importante pra minha graduação, e é isso aí, tamo junto, desejo tudo de bom.